Olá galera, bem-vindos ao canal SPM para mais uma aula para a primeira série do ensino médio. E nessa aula de número 5, vamos ver a matéria de funções. Vamos iniciar a matéria vendo os pré-requisitos para o estudo de funções, conhecendo o produto cartesiano e o par ordenado. Entendemos por par ordenado um conjunto de dois elementos, sendo o par ordenado AB igual ao par ordenado CD, C e somente C, que é o significado dessa seta dupla, A igual a C e B igual a D. Note que AB igual a BA implica em A igual a B, ou seja, se eu tenho dois conjuntos e falo que eles são iguais, então isso só ocorrerá se o primeiro elemento do primeiro conjunto for igual ao primeiro elemento do segundo conjunto, e o segundo elemento do primeiro conjunto for igual ao segundo elemento do segundo conjunto. Acompanhe esses exemplos. No item A, o exemplo nos diz que o par ordenado 3EB é igual ao par ordenado A e menos 5. Então, para que isso seja verdade, ele pegou o primeiro com o primeiro e ficou com A igual a 3, e depois pegou o segundo com o segundo e ficou com B igual a menos 5. No item B temos 5e y mais 1 igual a x menos 1 e 4. Então, para comprovar essa igualdade, temos primeiro com primeiro, o que nos deixa com x menos 1 igual a 5, e resolvendo essa equação do primeiro grau, onde temos que passar o menos 1 para o segundo membro da igualdade, trocando o seu sinal e somá-lo com o 5, teremos x igual a 6. E depois, fazendo segundo com segundo, temos y mais 1 igual a 4, e resolvendo essa equação do mesmo jeito que resolvemos a do x, temos y igual a 3. Então, partindo desses exemplos e considerando dois conjuntos A e B não vazios, chamamos de produto cartesiano de A por B o conjunto indicado por AXB, formado por todos os pares ordenados, nos quais o primeiro pertence ao conjunto A e o segundo pertence ao conjunto B. Para fazer essa leitura, vamos primeiro fazer algumas traduções para facilitar o entendimento. Onde está o AXB, lê-se A cartesiano B, dentro da chave e entre parênteses temos o par ordenado XY, a barra inclinada significa tal que, e a letra maiúscula E significa pertence. Então, realizando a leitura, temos A cartesiano B é igual ao par ordenado XY, tal que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Então, para confirmar a nossa leitura, temos o seguinte quadro: a notação AXB, a leitura fica A cartesiano B e o elemento é o par ordenado XY. Observe esse segundo exemplo. Dado os conjuntos A, 5 e 6 e B, 2, 3 e 4, vamos determinar o produto cartesiano AXB, ou seja, A por B, na forma tabular. Observe que os primeiros elementos dos pares ordenados pertencem ao conjunto A e os segundos elementos pertencem ao conjunto B. Esta forma de representação é denominada forma tabular. Veja agora na forma gráfica. Observe que, para representar graficamente o produto cartesiano A por B, os elementos do conjunto A são dispostos no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e os elementos do conjunto B no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, estando cada par ordenado do produto associado a um único ponto no gráfico. Vamos resolver um exemplo passo a passo para melhorar esse entendimento. Dados os conjuntos M, 1, 3 e 5 e N, 2 e 4, determinar o produto cartesiano M por N e N por M, nas formas A, tabular e B, gráfica. Bem galera, para a forma tabular do M por N vai ser da seguinte maneira: vamos pegar o primeiro elemento do conjunto M, que é o número 1, e fazer pares ordenados com os elementos do conjunto N, que é o 2 e o 4. Então ficamos com os pares 1 e 2 e 1 e 4.
Depois pegamos o segundo elemento do primeiro conjunto, que é o 3, e fazemos a mesma coisa que fizemos com o número 1. Então isso vai nos deixar com 3e2 e 3e4. E por último, fazemos a mesma coisa com o número 5. Isso vai nos deixar com 5e2 e 5e4. E aí está, feito o produto cartesiano M por N. Agora vamos ver como vai ficar o produto cartesiano N por M. Bem, galera, para realizar esse produto, vamos fazer o mesmo procedimento do anterior, com uma pequena modificação. Agora, os primeiros elementos dos pares ordenados que iremos formar aqui serão do conjunto N. Então, o primeiro elemento dos pares ordenados será o número 2 do conjunto N, o que vai nos deixar com 2e1, 2e3 e 2e5. Depois pegamos o número 4 do conjunto N e fazemos a mesma coisa, o que vai nos deixar com 4e1, 4e3 e 4e5. E aí está, feito os dois produtos cartesianos proposto no exercício na forma tabular. Agora vamos ver como eles ficam na sua forma gráfica. No primeiro, que é o M por N, vamos começar fazendo uma reta horizontal, seguida por uma vertical se cruzando num ponto, o que chamaremos de plano cartesiano. Bom, vamos começar identificando os eixos, e na horizontal temos o eixo das abscissas, que é o eixo X, onde vai ficar os elementos do conjunto M. Depois, no eixo vertical das ordenadas, temos o eixo Y, onde vai ficar os elementos do conjunto N. Agora vamos graduar os eixos onde iremos enumerar, onde recomenda-se que nessa graduação a distância entre um ponto e outro seja sempre a mesma, para que assim, ao colocar os pares ordenados, eles fiquem alinhados. Agora colocamos o 0 no ponto em que os eixos se cruzam. No eixo X, o menor valor é o número 1 e o maior é o número 5. No eixo Y, os valores do conjunto N ficam entre o número 1 e o número 4. Beleza, agora é só colocar os pares ordenados que achamos na forma tabular. Então vamos começar colocando uma linha pontilhada partindo do número 1 do eixo X até a altura do número 2 do eixo Y, onde colocamos outra linha pontilhada, onde no encontro das duas temos o par ordenado 1 e 2. Seguindo desse ponto que encontramos até o número 4 no eixo Y, onde trazemos outra linha pontilhada para obtermos o par ordenado, ou podemos falar o ponto 1 e 4. Agora a próxima linha pontilhada parte do 3 no eixo X, indo até o 2 no eixo Y, onde trazemos outra linha pontilhada para termos o ponto 3 e 2, e agora seguimos até o 4, que ao fechar encontramos o ponto 3 e 4. Agora, para encerrar, vamos partir do 5 no eixo X até o 2 no eixo Y, que ao fechar encontramos o ponto 5 e 2. Agora, seguindo até o 4 no eixo Y, que ao fechar encontramos o ponto 5 e 4. E aí está o produto cartesiano M por N na sua forma gráfica. Vamos ver agora como fica o produto cartesiano N por M. Vamos começar colocando os eixos horizontal e o vertical. Depois, identificamos o eixo horizontal com o X e o vertical com o Y. Depois, graduamos os eixos, lembrando sempre em fazer essa graduação com a mesma medida. Agora, ao enumerar, temos o 0 onde os eixos se cruzam. E agora no eixo X, vamos ter os valores do conjunto N, que é o primeiro, e no eixo Y vamos ficar com os valores do conjunto M. Isso vai ficar de 1 a 4 no eixo X e de 1 a 5 no eixo Y. Agora vamos começar partindo do número 2 no eixo X e indo até o número 1 no eixo Y, que ao traçar a linha pontilhada partindo do 1, encontramos o ponto 2 e 1. Agora, seguindo do 2 até a altura do 3, que ao receber a linha pontilhada, encontramos o ponto 2 e 3. E seguindo mais acima até o 5 para receber a sua linha pontilhada, encontramos o ponto 2 e 5. Agora, para finalizar o gráfico,
vamos partir do 4 no eixo X e vamos até o número 1 no eixo Y, que ao receber a sua linha pontilhada partindo do 1, temos o ponto 4 e 1. Seguindo agora até o 3, onde teremos mais uma linha pontilhada para indicar o ponto 4 e 3, e fechamos indo até o 5, onde teremos outra linha pontilhada para indicar o ponto 4 e 5. Bem tranquila e até bonita essa resposta, não é mesmo? Então se liga aí no recado. Ao invertermos o conjunto, o produto cartesiano fica diferente. No próximo quadro, vamos resolver alguns exercícios para a gente começar a dominar esse assunto. Exercício número 1. Considerando os conjuntos A igual a x que pertence aos conjuntos dos inteiros, tal que menos 2 é menor ou igual a x que é menor ou igual a 1, e B, 3 e 4, determinar A cartesiano B nas formas tabular e gráfica. Bem, galera, inicialmente o que temos de fazer aqui é enumerar os elementos do conjunto A, onde temos a notação x pertence ao conjunto Z, ou seja, conjunto dos números inteiros, que são compostos pelos números negativo, o zero e o positivo. Até aí tudo bem. Depois ele fala que esses números estão compreendidos entre o menos 2 e o número 1 positivo. Então vamos pensar numa reta numérica onde temos o zero e à sua direita os números positivos e à sua esquerda os números negativos. Aí partindo do menos 2 até o número 1, temos o menos 2, o menos 1, o 0 e o número 1. Então isso implica que o conjunto A é formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. E o conjunto B já está na sua forma enumerada 3 e 4. Bom, então para a forma tabular vamos ter A por B, que será igual a menos 2 e 3, menos 2 e 4, depois menos 1 e 3 e menos 1 e 4. Depois temos 0 e 3 e 0 e 4. E finaliza com 1 e 3 e 1 e 4. Na forma gráfica, vamos começar construindo o plano cartesiano, colocando o eixo horizontal, depois o eixo vertical. Para o eixo horizontal nós temos o x e para o eixo vertical nós temos o y. Agora vamos graduar o eixo x com a mesma medida para colocar os números, começando pelo zero, onde os eixos se cruzam. Depois temos os valores do conjunto A no eixo x. Como no eixo y só temos dois valores e o que vamos fazer aqui é um esboço, então não vamos nos preocupar de início em colocar a graduação no eixo vertical. Vamos começar subindo uma linha pontilhada partindo do menos 2 no eixo x até uma determinada altura, onde iremos colocar outra e deduzir que estamos na altura 3. E fazendo isso, teremos o ponto menos 2 e 3. Agora partindo desse ponto e subindo um pouco, vamos colocar outra linha pontilhada e deduzir que estamos na altura 4. Então encontramos o ponto menos 2 e 4. Agora vamos partir do menos 1 no eixo x e ir até a altura do 3, onde teremos o ponto menos 1 e 3. Depois partindo desse ponto até o 4, encontramos o ponto menos 1 e 4. Depois partindo do 0, vamos andar em cima do eixo y até onde já está o 3, então lá já temos o ponto 0 e 3. Do mesmo jeito que um pouco mais para cima, já temos o ponto 0 e 4. E para finalizar o gráfico, vamos partir agora do número 1 do eixo x até o 3 no eixo y, onde ao colocar a linha pontilhada de encontro, teremos o ponto 1 e 3. Agora, vamos subir mais um pouco até o 4, onde a última linha pontilhada nos indica o ponto 1 e 4. Atenção aí para o recado. Note que os pontos de abscissa igual a 0 pertencem ao eixo y, como vimos no gráfico. Quando o x foi 0, nós andamos em cima do eixo y. E aqui também vale o oposto, ou seja, se o y for 0, ficaremos em cima do eixo x. Exercício número 2. Determinar graficamente o produto cartesiano dos conjuntos A, 2 e 5 por 1, B,
3e4 por menos 1e3, C, 1e3 por 2e5 e D, menos 2e1 por 3e5. Antes de iniciar as respostas aqui, observem a disposição desses itens. Note que os itens A e B possuem colchetes e chaves, e os itens C e D possuem somente colchetes, sendo que no C todos eles são fechados e no D temos aberto de um lado e fechado do outro. Isso nos dará algo a mais nas respostas finais. Então vamos começar a responder. Para o item A, vamos começar colocando o eixo horizontal e o eixo vertical. Como os gráficos serão apenas um esboço, não há necessidade da graduação ser 100% milimétrica. Vamos dispor somente de 2 pontos no eixo X para colocar os elementos do primeiro conjunto, que é o 2 e 5, e um ponto só no eixo Y para o número 1 do segundo conjunto. Agora, colocando os números, sempre teremos o 0 no ponto onde os eixos se cruzam. No eixo X temos o 2 e 5, no eixo Y temos o 1. Agora temos o 2 que vai até o número 1, onde partindo a linha pontilhada do número 1, temos o ponto 2 e 1. Depois, partindo do 5, temos o ponto 5 e 1. E podemos ligar esses dois pontos com uma semi-reta pelo fato do número 2 e 5 estar dentro do colchete. Agora vamos ver como vai ficar o gráfico do item B. Então vamos começar cruzando as duas retas, onde na horizontal temos o eixo X e na vertical temos o eixo Y. Agora fazemos um esboço da graduação no eixo X para 3 e 4 e no eixo Y fazemos o esboço da graduação para o menos 1 e 3. Ao enumerar, vamos ter o 0 no ponto de encontro dos eixos e o 3 e 4 no eixo X, e o menos 1 e o 3 no eixo Y. Agora temos um ponto entre o 3 e o menos 1, e o outro ponto entre o 3 do X com o 3 do Y, onde podemos fazer o mesmo que fizemos no item anterior e colocar uma semi-reta. Agora temos um ponto entre o 4 e o menos 1, e outro ponto entre o 4 do X e o 3 do Y, onde podemos finalizar com outra semi-reta. Vamos ver agora o que temos para o item C. Vamos começar cruzando os eixos, depois identificando o horizontal com o X e o vertical com o Y. Depois graduamos o X para os números 1 e 3 e o eixo Y para os números 2 e 5. Agora temos o 0, onde os eixos se cruzam, e os números 1 e 3 no eixo X. No eixo Y, ficamos com os números 2 e 5. Agora, para fazer os pares ordenados, temos que partir do número 1 no eixo X e ir até o número 2 no eixo Y, onde a linha pontilhada partindo do 2 nos indica o ponto 1 e 2. Mais acima, uma linha pontilhada partindo do 5 no eixo Y nos dá o ponto 1 e 5, onde podemos fechar com uma semi-reta. Agora vamos partir do 3 no eixo X até o 2 no eixo Y, onde temos o ponto 3 e 2, e podemos fechar com outra semi-reta. E para finalizar, temos agora um ponto que forma o par ordenado 3 e 5, que podemos fechar com outra semi-reta. E ao fechar a última semi-reta, temos uma figura retangular que podemos pintar. E agora vamos finalizar a aula fazendo o item D, onde vamos começar cruzando o eixo horizontal com o eixo vertical. Agora identificamos o horizontal com o X e o vertical com o Y. Vamos graduar o eixo X para os números menos 2 e 1 e o eixo Y para os números 3 e 5. Agora, no ponto que os eixos se cruzam, já sei que é o 0, e no eixo X ficamos com o menos 2 e 1. Já no eixo Y temos o 3 e 5. Vamos começar subindo uma linha pontilhada do menos 2 até o 3, onde ao colocar a linha pontilhada que sai do 3, teremos um ponto em aberto, pois o número menos 2 está do lado aberto do colchete, por isso que ele está ao contrário no enunciado do exercício, por isso a bolinha ficou aberta. Agora vamos subir desse ponto até o 5,
onde ao colocar a linha pontilhada que parte do 5, teremos outra bolinha aberta. Reparem que o 5 também está do lado aberto do colchete. Agora temos o número 1 no eixo X, indo até o 3 no eixo Y, onde teremos outra bolinha. Porém agora essa bolinha é fechada. Como podemos observar, o número 1 do primeiro conjunto e o número 3 do segundo estão do lado fechado de seus respectivos conjuntos. Então aqui eu posso fechar com uma semi-reta. Agora partindo uma linha pontilhada do 5 no eixo Y, teremos mais uma bolinha aberta. Porém, como no ponto 1 e 3 é fechado, eu posso fechar esse lado com uma semi-reta. E aqui ficamos com outra figura retangular, fechada em dois lados e aberta em dois lados, onde ficou as linhas pontilhadas. Mas eu posso pintar elas também, só para efeito de estética. É isso aí, galera, por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula, para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a garotada do primeiro ano do ensino médio. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula.